Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou com a presença ilustre aqui, nosso querido Johnny Nonemacher. Ele tem 41 anos, ele é de Três Passos, do Rio Grande do Sul, ele é empresário e atualmente mora em Portugal, na cidade do Porto. Johnny, muito bem-vindo, vamos falar sobre vários assuntos, você tem muita coisa para falar com a gente aqui. Muito obrigado pela tua presença, meu amigo. Muito bom dia, Fábio. Tudo bem? Olha, primeiramente quero agradecer aí pela oportunidade de a gente poder dividir um pouco as experiências, né? Que a vida, eu acho, é assim, são experiências que nós vamos tendo e podendo passar e isso vai agregando a todo mundo. Fico muito feliz pelo convite, espero poder agregar a vida de outras pessoas também, assim como eu sei que o Fábio faz com todas as experiências que traz aí, isso é muito legal. Legal, maravilha. Johnny, vamos lá. Então, você é empresário e conta aqui para o pessoal qual ramo de atuação que você está nesse momento aí. Nesse momento, eu tenho uma empresa de transportes aqui no Porto, né? Que é aluguel de viaturas, que é o chamado TVDE aqui em Portugal, né? Que seria o Uber do Brasil. Legal. Né? O modelo TVDE Uber aqui é bem diferente do que é do Brasil. Até então não sabia disso e aprendi aqui com esse período que eu estou aqui. Mas hoje eu trabalho com isso e também desenvolvo alguma coisa entre adquirir imóveis que precisam de uma reforma, né, de uma reformulação para revenda. Então, hoje, os projetos principais é nisso, né? Essas duas áreas. Isso é muito legal, Johnny, porque muita gente, até vou perguntar aqui para você, como é que foi o passo a passo para você abrir essa empresa, né, do Uber, porque muita gente que está no Brasil, né, e atua nessa área, né, do Uber, né, a gente fala muito no Brasil de transporte de aplicativo, né, assim que a gente dá essa nomenclatura. E teria, né, tem interesse em fazer a mesma atividade em Portugal. Sim. Como que é o passo a passo? Como que é, vamos dizer assim, a burocracia, né, para poder uma pessoa que chega em Portugal trabalhar nessa área? Então, assim, aqui, o que eu posso explicar inicialmente, né, Fábio? Que são dois passos principais. O primeiro passo é a parte da pessoa. Porque se a pessoa não está regularizada como tem que ser, tu nem consegue abrir a empresa. É uma coisa, primeiro, depende da outra, né? Então, o primeiro passo para quem chega é o quê? Tu tem que ter a residência portuguesa, esse é o passo 1, a não ser que tu seja cidadão europeu, que daí isso é mais fácil esse processo, mas tu tens que ter a residência portuguesa. Depois, tu vai fazer a tua troca da carta de condução da brasileira para a portuguesa. Depois, tu vais fazer isso, o motorista, né? Que são duas coisas. Uma coisa é a empresa, outra coisa é o motorista. É diferente do que no Brasil, que até onde eu sei que eu não trabalhava com isso lá, a pessoa sai dirigindo o carro próprio. E aqui não. Aqui a pessoa é uma empresa que existe por trás de tudo, que é atrelada diretamente às plataformas. Então, tu faz a troca da carta de condução para a portuguesa e aí tu tem que fazer um curso TVDE. Esse curso TVDE são 50 horas, o curso, sendo 25 horas práticas, 25 horas teóricas, onde tu vai ter uma prova psicotécnica, vamos dizer assim, e teórica, mas também tu vai ter que ter um teste de condução com pessoas da área para ver se tu está apto a conduzir em Portugal. Apesar das leis e regras de trânsito serem muito parecidas, olha, se eu não me engano, são 6 ou 9 placas diferentes do que tem no Brasil, né? Então, primeiro tu fez a troca, fez o curso, depois de tu ter o curso, tu vai fazer um exame médico, um exame psicotécnico, e aí tu entra com uma solicitação do averbamento grupo 2, que é tipo assim, uma carta de condução que no Brasil se chama aquela que tu exerce... Atividade remunerada, né? É isso aí. Seria mais ou menos isso. Só que essa carta aqui, que é o averbamento grupo 2, te permite conduzir viaturas de até 9 lugares. Então, com essa carta em mãos, junto com o curso TVDE, junto com o certificado criminal, tu vai fazer uma solicitação aqui no IMT, que é tipo o Detran no Brasil, né? Do certificado motorista TVDE. E aí sim,
Aí tu tá apto como motorista. Aí o passo 2, tu tem que fazer o cadastro nas plataformas para que tu seja, como é que eu vou dizer assim, para que tu seja aceito, né? Aprovado ali, né? Aceito como motorista, mas tu ainda não pode conduzir, porque daí entra a parte da empresa. Como é que funciona? Aqui em Portugal, tu tens a plataforma, tu tens o operador TVDE e lá embaixo, por último, é o motorista TVDE. Então, agora, né, tu virou motorista, ok. Daí tu já pode fazer o cadastro nas plataformas para poder dirigir, mas não quer dizer que tu já sai dirigindo. Tu tem que te agregar a uma frota de uma empresa operadora TVDE. Essa operadora, ela é o que ela é? Ela é uma empresa normal, uma limitada normal, unipessoal. Unipessoal, vamos supor, pode ser só um sócio, né? Sim. Mas pode ter sócio. Que é a empresa que eu tenho uma unipessoal, onde dentro do CAI, que aqui se chama KNAI, né? Tu tem que ter lá o transporte ocasional de passageiros. Aí tu tem que estar no objeto da empresa e tem que ter o CAI principal, isso. Feito isso, tu vai entrar com um pedido de licença no IMT, o Detran novamente. Essa licença depende muito dos tempos. Agora, recentemente, eu ajudei um amigo meu, demorou 60 dias para sair essa licença. Mas depende, o MT ele não tem uma regrinha certinha aqui em Portugal. Algumas coisas que é para ser em 30 dias demoram 90, outras coisas que é para ser em 60 demoram 30, então não tem essa regra, né? Então, feito isso, aí tu tens que ter para a empresa. Fez a empresa, tem a licença TVDE, tu precisa ter um seguro responsabilidade civil e um seguro acidentes pessoais. Isso para a empresa. Aí a empresa ficou ok, motorista ok, a viatura que tu vai usar, o carro que tu vai usar, ele tem que ser em nome da empresa ou pode ser em teu nome pessoal, mas ele tem que fazer um trâmite interno dentro das plataformas para que tu possa usar e ficar como utilização da empresa. Aí é um termo, um negócio que tem que fazer no IMT também, senão não consegue também habilitar o carro. Tem um seguro especial, tem uma inspeção especial TVDE, onde tem lá o dístico, kit emergência, alguns falam em extintor, outros não falam, né? E tem as regrinhas nessa parte da viatura. Feito isso, aí sim, tu vai associar o carro à empresa e o motorista à empresa. E aí eles podem sair trabalhar. Perfeito. Esse é o processo, grosso modo, falando assim, né? Perfeito, perfeito. Tem todo um detalhe, né? Isso é muito importante, Johnny, porque no Brasil a pessoa vai, pega o carro e vai. Agora, uma dúvida que eu ia te perguntar, porque tem algumas limitações a respeito, por exemplo, de ano do carro, tem alguma coisa que tem que ser elétrico ou ainda não? Como é que está isso? Se a empresa é constituída agora, é somente carro elétrico. Se ela é constituída agora. Eu, no meu caso, Johnny, acabei comprando uma empresa que já tinha todas as licenças, tudo organizado, que era muito mais rápido. Eu cheguei aqui em final de 2020, começo de 2021, então eu cheguei e deu lockdown, né? O segundo lockdown de Portugal. Estava no Brasil com Covid e tudo, mas aqui fecham mesmo, né? Então, assim, como a minha empresa é mais antiga, ele me permite hoje ter carros, mas aí é uma regrinha que é mais detalhada, assim, que como eu estou no meio, já sei, né? Mas me permite ter carros e eu posso rodar até o final de 2030 com esses carros a combustão. Mas, se eu quiser, por exemplo, agregar carros a partir de agora, só elétrico. Certo. Só elétrico. E uma empresa, Johnny, pode ter até quantos carros, por exemplo? Ou tem esse limite ou não tem? Se for elétrico, Fábio, não existe, hoje pelo menos, não existe nenhuma limitação. Vai depender mesmo do teu fluxo financeiro, quanto tu consegue fazer, né? Porque as viaturas aqui, o custo, claro, o Brasil teve um aumento muito grande recentemente, depois do Covid, né? A gente sabe que o valor dos carros dispararam, né? Mas aqui um carro que tu possa colocar, que tenha uma idade boa, que hoje é só elétrico, que eu saiba, tu não consegue assim por menos de 80, 90 mil reais para começar, né? Sim, e é um carro que talvez vai rodar um ano e meio, 2 anos, talvez, porque se os carros estão muito velhinhos, já não consegue ir mais adiante, né?
Então, são os carros assim mais, vamos dizer assim, mais específicos assim. Sim, sim. E não é qualquer carro também que pode. Existe uma listagem que é regrada. Carro XXX, às vezes tu pode pensar, não vou colocar esse carro aqui, as plataformas nem aceitam. Tem essa situação também. Então tem que fazer um levantamento antes de tu, vou comprar qualquer carro, às vezes não aceita. Uhum. Isso é muito interessante porque, mais uma vez, né, a gente que trabalha com assessoria, né, que dá suporte para as pessoas, sim, mais uma vez a gente confirma aquilo que a gente sempre fala. Não vai tentar fazer sozinho, não vai tentar, sabe, fazer as coisas. Você teve toda uma estrutura e você teve uma estratégia muito interessante, que é muito comum em Portugal e não é tão comum no Brasil, que é a compra de empresa, né? sim, sim. A gente tem em Portugal esse dispositivo, né? Isso é muito comum. Você às vezes compra uma imobiliária, você às vezes compra já uma empresa, você comprou já a tua empresa. Isso é muito interessante. Agora, uma dúvida. Obrigatoriamente, estou colocando aqui entre aspas, né? Obrigatoriamente, o dono da empresa, ele também tem que ter a habilitação para poder dirigir, ou ele pode só ter a empresa como um investidor, por exemplo? Ele pode só ter a empresa como investidor. Ele pode ter. Mas aí entra uma questão assim que eu acho que todo empresário, por mais que ele tenha muito know-how de negócios, tu tem que entender o negócio. Tem que entender o negócio. Eu, hoje, vamos fazer aí 8 meses que eu não conduzo mais. Mas até então, eu conduzia. Né? E conduzia 14, 15 horas por dia, pela programação e projetos que eu tinha aqui. Né? Hoje eu nem consigo conduzir mais em virtude do volume da frota que eu tenho, porque me demanda essa articulação com a frota. Mas se tu não tem know-how nenhum do negócio lá na ponta, é fácil de acontecer algum problema de um motorista, porque hoje eles são meio autônomos, né? A forma como é trabalhado aqui, né? De forma meio autônoma. Então, pode ser que daqui a pouco ele pegue o teu carro, bata amanhã, e se tu não tem uma organização, tu vai ficar com o carro parado por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu já tive carros assim, em virtude de não ter peças aqui. Essa questão de peças, manutenção, é muito complicada aqui em Portugal. Então isso é uma coisa que, quando se coloca num bolo, né, a receita ela não é só o leite, ela precisa da farinha, ela precisa do ovo, ela precisa da manteiga, né, do recheio que tu vai querer colocar. Essa combinação aí faz uma diferença bastante no negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, maravilha. Agora eu vou para a tua outra área de atuação. Essa aí já foi uma aula. Essa aí agora o pessoal já está semi-pronto aí para começar nessa área aí do TVDE, né, do Uber. Agora eu quero falar contigo sobre essa outra área, que é a compra de imóveis, né, que necessitem de alguma reforma para revenda. Isso também é algo fantástico e tem muitas oportunidades em Portugal a respeito disso, né? Conta para a gente aí um pouquinho sobre essa área, Johnny. Ô, Fábio, é assim, ó, eu entrei nesse negócio, é muito recente esse meu projeto disso, porque até então, todo negócio, ele necessita, às vezes, de uma informação, de uma base. Se tu não tens aí uma noção, mais ou menos, isso te dificulta. Logo que eu cheguei aqui, eu fui convidado por um amigo, que é o Rafael Rodrigues. Ele, no Brasil, ele tem uma franquia de imóveis e até uma construtora muito, muito reconhecida, que é a Porto 5, lá no Rio Grande do Sul, e a Unimóveis. E ele veio para cá e ele montou aqui em Portugal, ele mora aqui há 20 e poucos anos já, na verdade. Ele quis abrir um braço aqui e ele me convidou para eu ser um parceiro da Unimóveis como um associado, como um consultor imobiliário. Eu nunca trabalhei com isso. Na verdade, para mim, foi excelente. Por quê? Porque eu entendi como é que funcionava o sistema imobiliário português, não por completo, porque todo negócio, quanto mais experiência tu tem, melhor é. Mas eu consegui ter uma noção muito boa. Então, nesse caminho, eu fiz um curso ali, né, que me trouxe esse know-how, de entender como é que funciona a questão documental, né, porque isso é uma coisa que tranca bastante, principalmente se tu tem imóveis mais antigos, ou, por exemplo, como eles falam aqui em Portugal, imóveis inferiores a 1951, porque daí ele tem algumas liberações de regras documentais, não precisa certificado energético, tem uma série de coisinhas que facilita para quem compra, mas, ao mesmo tempo,
tu tem que manter uma estrutura antiga porque é considerada patrimônio, né? Sim, sim. Cada região, cada negócio, ele difere. Mas isso me trouxe o quê? Know-how, porque eu acabei vendendo imóveis de terceiros, que eu tive que angariar e vender. Tive a oportunidade de arrendar imóveis também, como é que funcionava esse sistema de arrendamento aqui, que é o aluguel, né? Como funciona, como é que é esse processo, tanto desde a visita quanto a documentação de quem quer alugar, e como é que funciona na parte das finanças também, porque tu não pode simplesmente alugar o apartamento, tu tem que ter uma estrutura por trás. E as finanças aqui em Portugal, como elas são muito pequenas, Portugal é pequeno, eles detectam qualquer movimento diferente. Tu pode até ter uma oportunidade, não, esse ano eu ganhei, mas mais à frente vai chegar uma cartinha, movimento, assim, assado, vão te pedir explicação, vai ter uma... E aí vem a multa por trás. Né? Vem a multa por trás e eles são bons nessa parte. São bons nessa parte. Não dá para brincar, tu tem que fazer a coisinha direitinho. Sim, sim. Então, assim, com essa experiência que eu tive, o que me ajudou? Me ajudou a conseguir entender melhor o mercado, porque aqui existem ferramentas que fazem a valuation, né? A avaliação, por exemplo, do imóvel, média de mercado, do que é vendido, ao preço que é comprado, o que é escriturado, né? Então, tu consegue ter... Como eu dirigia muito, dirigi cerca de 200 mil quilômetros nesses 2 anos e meio que eu conduzi aqui no Porto, então não conheço por nome as ruas, mas conheço bastante os lugares. Né? Sei uma região que é melhor, sei uma região que é pior, sei uma região que pode ser prospecta para crescimento, né? Mas aí, combinado com essa questão dos imóveis, foi muito legal, porque daí eu consegui entender melhor como é que funciona a parte do sistema imobiliário, como é que funciona para comprar, como é que funciona para vender. Tenho já parceiros, por exemplo, de crédito imobiliário, se eu precisar. Tenho parceiros de crédito imobiliário. E tu vai fazendo parceiros de construção, de remodelação, e aí tu começa a montar um sistema que te auxilia. E esse que é o legal, porque quando a gente conversou, logo no começo, falou que sozinho a gente não faz nada, a gente sempre precisa ter, né? A gente estava falando, e isso é mais prático como qualquer outra coisa. Eu, Johnny, cheguei aqui com 2 filhos, que é o Thomas e a Nicole, a minha esposa, a Natália, que nunca tinha saído do Brasil, né? E foi difícil de trazer ela. Então, assim, eu vim com aquele negócio de montar alguma coisa de oportunidade para eu poder ter um gerenciamento e poder ajudar em casa quando preciso, mas ao mesmo tempo também que eu possa proporcionar crescimento e tal. Então, esse negócio dos imóveis ele é assim, existe muita coisa que já está super avaliada, mesmo estando degradada ou até em ruínas, como se fala muito aqui em Portugal, que precisa ter mesmo uma noção. Precisa mesmo ter uma noção de como que é o imóvel, o que vai te custar. Então, eu recentemente, onde eu moro, eu fui visitar uma moradia, que para mim eu pensei que era um negócio excelente, fica a 150 metros da minha casa, estava com um valor excelente, já fui com o senhor da obra. Olha, quando nós chegamos lá, ele me deu um orçamento por cima que a gente disse, não tem nem condições de fazer alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque algumas coisas aparentam estar muito boas e se a pessoa não tem nenhum conhecimento, ele entra no buraco e daí vai perder dinheiro. Sim. Vai perder dinheiro. E aí a gente tem a questão, né, que a mão de obra, vamos dizer assim, para a construção civil em Portugal, ela não é farta, né? Falta muita mão de obra, né? E é uma mão de obra cara também, né? Então, você tendo uma estrutura, tendo uma empresa, tendo parceiros, isso ajuda muito, mas é um custo que não é baixo, né? Então, você disse muito bem, eu concordo plenamente contigo. Existem boas oportunidades, sim, mas você fazer uma visita técnica antes do fechamento é fundamental, né? Para você ter a tranquilidade de que você de fato está fazendo um bom negócio, que você vai conseguir revitalizar aquele imóvel, né? Porque muitas vezes quando você compra nessas condições, você tem obrigações, né? Então você tem obrigações, vou comprar desse jeito, vou deixar. Não é bem assim. Você tem obrigações
que você vai precisar cumprir e vai precisar entregar dentro de um prazo, dentro de um tempo. Então, é muito importante que esteja alinhado. Mas eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre esse ramo, né, essa área de atuação, e fazendo grandes negócios, boas oportunidades mesmo. Esses negócios que aparecem, Fábio, isso normalmente aparece por uma constante, é um trabalho constante, né? Tu sempre tem que estar pesquisando, tem que estar contatando, tem que estar falando com pessoas. Eu, por exemplo, vou dizer assim, nós estamos à procura já faz um tempo, e olha, devo ter visitado, sei lá, 12, 14 imóveis, e sempre tinha uma surpresa no imóvel. Que tu sabia assim, pá, o negócio tá bom, mas aí aquela surpresa te dificulta. E uma coisa assim, nós estamos gravando e provavelmente alguém ou outra pessoa esteja interessada, talvez mais no futuro possa querer investir nisso, né? Aqui tem uma lei que se a pessoa tem acima de 65 anos, tu não pode tirar ela, é só quando ela morrer. Então, se tu vai comprar um imóvel de alguém, eu quero vender esse apartamento, não tenho mais interesse, e tem lá uma pessoa que reside, que tem mais de 65 anos, ela só sai quando ela morrer. Não existe regra, está na lei, não consegue tirar a pessoa. E, normalmente, essas pessoas pagam valores que são, assim, 100 euros, 80 euros, 150 euros por mês de arrendamento. Então, assim, esses negócios... não, mas o negócio é muito bom. Olha, é tão bom, será que vale a pena, às vezes, ficar 20, 30 anos aguardando? Claro, não, a senhora tem 96 anos. Esses dias eu fui ver um imóvel, a senhora tinha 96 anos. Mas, olha, eu acho que aquela senhora corria mais do que eu quando eu vou fazer uma corrida fora. Eu disse, olha, esse negócio eu não vou entrar. Português vive muito. Português vive muito. Se cá temos que esperar o falecimento da pessoa, realmente. Essa foi boa, mas é uma verdade. E isso é muito legal, Johnny, porque isso confirma o que eu digo constantemente aqui para a nossa audiência, né? Existem oportunidades que surgem você estando em território português. Né? A gente tem várias pessoas aqui que a gente faz a cidadania, por exemplo, né? Sim. E essas pessoas fazem a cidadania, porém continuam vivendo no Brasil, por exemplo. Essas pessoas, elas não vão ter acesso a oportunidades que surgem da noite para o dia, né? De uma hora para outra. Né? No mercado imobiliário acontece muito isso, porque quando você disse aí, fez essa brincadeira a respeito do falecimento. Só que, ao mesmo tempo, existem outros casos em que existe o falecimento e a família quer né, os filhos e tal, querem se desfazer rapidamente do imóvel. Então, você também tem boas oportunidades, porque eles têm pressa para receber o dinheiro, porque às vezes querem ir para outro país, para outra região, e você consegue comprar num preço abaixo do padrão. Isso é uma verdade, e isso é uma verdade plena. Nós, por exemplo, hoje eu moro num apartamento aqui, um T3 aqui, que se chama de 3 quartos, né? Nós estamos bem pertinho do Douro aqui, dá 1 quilômetro e pouquinho do Douro, assim, é muito bem localizado. Na altura, nós estávamos pagando o aluguel, né? E queríamos sair, porque o valor do aluguel é 3 vezes, até então era 3 vezes o valor de uma prestação da casa, né? E nós, por exemplo, quem encontrou esse imóvel, até a minha esposa, encontrou era o quê? Uma senhora que faleceu, eram 12 pessoas envolvidas nessa divisão do imóvel aí, e foi muito engraçado quando nós fomos fazer a escritura, porque daí eram as 12 pessoas, eu, a esposa, mais o banco, que tu consegue financiar 90% aqui, se tu tem cidadania, né? Se tu é cidadão português, brasileiro, cada banco tem umas regras, né? E isso a gente pode conversar num outro momento, assim, que tenho bastante know-how pela experiência na imobiliária, assim, consigo te dizer um pouquinho. Mas aí, isso só apareceu porque é isso mesmo, eles queriam se desfazer, né? Por acaso, até o infantário do meu filho, lá tem um senhor que trabalha numa mortuária, e eu até me falei para ele assim, olha, eu quero fazer aí um a um contigo, fazer uma reunião, para que a gente possa fazer uma parceria, porque ele deve ter acesso a muita gente. Todo mundo que falece, ele sabe. Tudo tem um mal, obviamente, é uma pessoa querida e coisa e tal, mas é uma plena verdade no mundo dos negócios. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Outros fazem negócios. E é a verdade, né? E às vezes as pessoas estão no desespero, querem se resolver, ou até mesmo uma lembrança, né? Quando eles nos venderam aqui, por exemplo, eu mandei até uma foto da nossa família e falei, a minha esposa disse, tu pegou pelo coração. Na verdade, não, nós queríamos primeiro a nossa casa, né?
a gente quer ter um lar para a nossa família, assim como a senhora e o senhor que moraram aqui criaram todos os filhos. E aí foi assim, eles tinham até, eu acho, proposta até melhor que a nossa, mas venderam para nós. Né, um negócio. E isso é uma coisa assim que as oportunidades só vão porque eu tive como falar com a pessoa, tive como me apresentar para a pessoa, como ir até a porta, né? E isso faz toda a diferença na negociação hoje, acho eu, em Portugal, porque o português, ele não é um cara que é muito do telefone. Ele é dos antigos, de passar na porta, tu apertar a mão, tu cumprimentar e dizer bom dia. Que isso é muito do interior. Eu sou do interior, né? Então, isso no interior, a gente passa... e até minha esposa... não, tu conhece? Não conheço, mas ele está sempre na volta, eu já cumprimento, né? E as coisinhas fazem a diferença. Eu noto que aqui em Portugal faz muita diferença. Sim. Não, eu concordo com você. Eu acho que muitas vezes, né, existe inicialmente uma dúvida, né, um temor do português, né? Estou falando aqui em termos gerais, nem todos são assim, mas em termos gerais. Mas depois também que ele confia, nossa, você vai ter um amigo ali para o resto da vida, né? Então, eles têm muita palavra, né? Acreditam muito nisso, no poder da palavra. E se ele falar para você que vai fazer o negócio, ele vai fazer mesmo, né? É algo bem interessante isso, né? E é muito interessante isso, Johnny, porque a gente percebe o comportamento das pessoas, né? A forma de negociação, isso sendo bastante semelhante, né? Então, é algo que é um direcionamento interessante para quem tem essa pretensão, né? Você comentou aí a respeito da questão do financiamento, né? O financiamento, hoje, a gente tem uma caixinha de surpresa, né? Porque cada banco vai tratar de uma forma, né? Normalmente, você tem percebido isso também? Que para pessoas que não têm a cidadania, eles vão financiar às vezes 80% ou 70% do valor do imóvel, precisando aí às vezes de uma entrada, né, de 20% ou de 30%, e dependendo, se a pessoa já tem um relacionamento com o banco, já está residindo em território português, ele vai financiar aí em torno de 90%, precisando só de 10%? Você está vivendo essa mesma métrica aí ou algo diferente em relação a isso? Assim, o que eu posso dar como exemplo, né? Por ter contato, por exemplo, com intermediadores de crédito, eu, por acaso, aqui em Portugal, eu me associei recentemente ao BNI, que é um sistema de network internacional, que são grupos de empresários, né, que tem diferentes capítulos, chapters aqui, e onde normalmente tu tem diferentes negócios ali. Por acaso, dentro desse meu grupo, que é o BNI Douro, que eu participo aqui em Portugal, lá tem um intermediador de crédito, que é o Doutor Finanças, né, que é bem conhecido aqui em Portugal. Ele é um franqueado, né? Ele é um franqueado do Doutor Finanças. O que eu vejo pela experiência que eu tive na imobiliária, quando estava trabalhando com isso, mais à frente, e o que eu vejo hoje, que tu tens, muito... vai depender muito do perfil da pessoa. Por exemplo, se tu tem um imposto de renda gordinho, como a gente fala no Brasil, existe a possibilidade do banco te financiar 90%, mas vai depender do teu relacionamento. Então, por exemplo, no nosso caso, eu vim 2 vezes a Portugal antes da gente se mudar. Eu vim em 2015, daí, comecei a ver o negócio da minha cidadania, né, da alemã e italiana, né, e daí, em 2019, eu vim de novo e já abri uma conta. Abri uma conta num banco aqui e todo mês eu mandava de forma exata um valor caindo na conta, todo mês. Quando nós chegamos aqui, na realidade não é nem questão de volumes de valor. Na realidade é o quê? O relacionamento fixo com o banco. E isso, tem conta, desde 2019, tu mandou de forma efetiva durante 2 anos valor, né? Teve aportes um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas num linear tu tem um valor fixo mensal sempre investido, e isso me trouxe um facilitador. Porque quando foi para fazer o negócio aqui, eu não tinha nada. Eu tinha comprado a empresa, mas eu nem tinha habilitação para poder conduzir, nem tinha faturamento. Comprei a empresa de um cara que, tecnicamente, para Portugal, estava em falência técnica a empresa, porque o cara quebrou mesmo, assim. Eu comprei o negócio já ruim, né? Que eu comprei mais a empresa, mesmo com as licenças, e essa foi a verdade. E eles olharam assim, não, mas espera aí, o Johnny tem um histórico já de 2 anos aqui, todo mês movimento, depois que ele veio para cá, fez assim, fez assado, tem empresa,
e essa combinação de informações ajudou. Eu sei, por exemplo, tem alguns bancos que fazem só 50% para brasileiros, tem alguns bancos que fazem só 70%, tem outros só 80%, e tem vários bancos que fazem a 90%. Mas aí eles vão fazer essa análise lá atrás. Quanto tempo tu já tem uma continha aberta, quanto valor tu relacionou, ou tu deixa o dinheiro no banco, né? Então, tudo eles levam em consideração, sabe, Fábio? Isso não é uma constante. Não é uma constante. Eu vou só para finalizar, vou dar um exemplo. Pode. Eu abri conta aqui no Milênio em 2019. E até então, sempre falava, Milênio, pá, assim, assado, papapá, excelente, coisa e tal. Abri. Onde eu moro, eu já estou aqui há 2 anos, 2 anos e meio já, desde que nós compramos aqui o apartamento. E nesses 2 anos e meio, até hoje, eu não recebi a resposta de um crédito imobiliário que eu pedi para o Milênio. E aí que loucura. Pelo intermediário de crédito, que tinha um relacionamento mais próximo com o novo banco aqui em Portugal, né, que é o antigo Espírito Santo, eu tive uma carta aprovação, que daí é o quê? Tu tá aprovado, vai depender da avaliação do imóvel, né? Mas em 2 dias. Loucura. Que loucura. Então, assim, não tem. E aí, olha que coisa engraçada. Agora eu troquei, porque existe aqui as taxas aumentaram muito em Portugal, da taxa bancária, dessa questão do imobiliário, né? E eu troquei para o Millennium agora, porque eles me deram uma condição muito melhor, porque mudou a minha gerente, mudou a pessoa que era responsável pela conta, eu disse, não, Johnny, eu te quero como cliente, e fez o que teve que fazer para fazer o negócio. Então, assim, é muito da pessoa mesmo e do momento, e tu tem que saber aproveitar esse negócio, assim como os imóveis aparecem, e às vezes é a porta da tua casa uma boa oportunidade que tu tem que ali ver e não deixar correr, né? Nos bancos é a mesma coisa. Sim, isso é interessantíssimo, porque ao mesmo tempo que pode ter uma pessoa, né, que pode te encher de burocracia, pode ter uma outra que pode te direcionar para o caminho mais rápido para você ter a solução. É incrível. Aí entra aquela questão, a importância do contato, do network, né, de ter um bom relacionamento. Isso que você está falando é fantástico, porque o brasileiro como um todo, né? Não sei como é lá no Rio Grande do Sul, mas eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Morei em São Paulo e eu percebia muito as pessoas não dando, muitas vezes, tá? Não dando uma atenção correta para o imposto de renda. A pessoa não declarava tudo, não fazia a coisa certa, não dava atenção. A pessoa, não, eu quero 600, é isso que importa. Só que na hora de querer comprar um bem que custe um pouco mais, como que você vai comprovar? Não, eu pego o extrato, pego não sei o quê. O português, ele é muito preto no branco. Então, na cabeça dele é o seguinte, o documento que fala a renda que você possui ou os bens que você possui é o imposto de renda. Se você chega com o imposto de renda, né, sem estar tudo explicado ali que você tem, você dificilmente vai ter boas taxas. Dificilmente você vai ter um financiamento adequado. Então, cuidem, né? Fica aqui a minha dica, né? A nossa dica aqui para as pessoas, cuidem de você ter tudo declarado direitinho, fazendo, né, toda a explicação. Por quê? Na hora de você fazer um financiamento, fazer a compra de um bem com um valor mais alto, isso aqui é segurança para o banco. É verdade. Né? Segurança para o banco. E tudo que o banco quer é segurança. Se você consegue dar mais segurança para o banco, ele te empresta mais, ele te cobra menos juros. Olha só como é que é positivo no fim das contas. Né? Então, se a pessoa tem um planejamento, ainda que seja de longo prazo, para adquirir um bem, é muito interessante. Veja, você falou de uma rotina, né? Rotina de investimento, de câmbio, né? Vamos dizer assim, né? De levar dinheiro para lá. E isso já ajudou a mostrar, opa, essa é uma pessoa que pode pagar uma prestação em dia. Olha aqui, a cabeça é essa. É isso aí. Ele pode, se ele tem a obediência, vou chamar assim, de sempre mandar um valor todo mês para cá, então ele também pode ter essa obediência para poder pagar uma parcela, pagar um financiamento, e aí você vai ganhando confiança e vai conquistando, e vai adquirindo coisas. Poxa, fantástica essa história. Reflete muito bem isso. Essa questão, assim,
Hoje eu entendo muito mais, assim, como é que funciona tudo, sabe, Fábio? Mas aqui eles falam muito da taxa de esforço. O que é essa taxa de esforço? Então, vamos supor, tu tem lá um salário de 1.000 euros, por exemplo, que o salário mínimo é de 120, com os descontos cai um pouco, mas vamos supor que tu tem um salário, para a gente fazer uma conta redonda, né? Tu tem um salário de 1.000 euros hoje. Eles consideram que tu pode ter uma taxa de esforço, que é um plano prestacional de alguma coisa, que desde um empréstimo pessoal ou, se for a moradia própria permanente, como eles falam aqui, de 50%. Então, vamos supor, num salário de 1.000, pode ter 500. Se tu e a esposa têm 2.000, eles podem considerar uma prestação de até 1.000. Então, essa conta que eles fazem é em tudo. É desde tu comprar um carro, desde tu vai... Aqui, por exemplo, não tem muito esse negócio de fazer parcelamento de bens de consumo, né? Eles não tem muito isso. Alguns lugares, por exemplo, tem... Alguns falam IKEA, outros IKEA, outros IKEA, né? Por exemplo, o IKEA tem um cartão que eles facilitam isso aí hoje, que tu pode fazer um processo. Mas eles vão lá buscar a tua taxa de esforço que tu já tem comprometida no Banco de Portugal. Então, assim, é tudo interligado. Tudo interligado. Exatamente. Não, maravilhoso. Agora eu quero, saindo aqui um pouquinho da área profissional, eu quero conhecer um pouco da história. Você foi parar na Austrália com 20 e poucos anos. Conta essa história aí pro pessoal. O que foi? Acordou, foi para a Austrália? Foi assim ou teve alguma coisa aí que te levou para lá? Antes, no nosso bate-papo inicial ali, né, Fábio, eu mencionei para o Fábio que a minha família é uma família muito humilde, né? Nós éramos da plantação, soja, milho, essas coisas, tirar leite, fazer queijo, essas coisas assim, lá em Três Passos. E a minha família veio muito cedo, quando eu tinha 4, 5 anos, foi morar em Novo Hamburgo, que migrou, no caso de Três Passos, para Novo Hamburgo. Daí meu pai dirigia caminhão, minha mãe começou a fazer faxinas e tal. Mas com 9 anos, eu sempre ajudei meu pai também. Meu pai, com o tempo, saiu desse negócio motorista, fazia limpeza de pátio, coisa e tal. Eu, com 5 anos, já ajudava a fazer limpeza de pátios. Com 7 anos, eu saía a vender picolé na rua, com aqueles carrinhos assim que tu vai andando. Eu me lembro que eu trabalhava o dia inteiro e eu tinha direito a 2 picolés. Legal. E para mim era excelente, porque a gente não conseguia comprar picolé em casa. Então, quando o senhor me disse, se tu vender todos, eu te dou 2, para mim estava excelente, né? Então, eu trabalhava com 2 picolés. E com 13 anos, eu fui morar sozinho em Porto Alegre. Eu tive um tio meu que me ajudou muito, assim, nessa parte de incentivar para crescer, para desenvolver, né? E com 13 anos eu fui morar sozinho, fui morar para Porto Alegre, e lá tive a oportunidade de trabalhar como office boy, trabalhei em administração e outras coisas, e com 21 para 22 anos, eu tive a oportunidade com os amigos que queriam viajar para a Austrália. Queria viajar. Então, o que eu fiz? Eu vendi o meu carro, paguei a passagem e o curso e fui para lá. Por quê? Porque esse mesmo tio já teve outros negócios e morou um tempo fora e falou assim, é muito importante ter essa experiência. Isso aí vai te agregar muito na vida, né? Então, com 22 anos, aí foi o Johnny, com 4 amigos, morar na Austrália, e daí lá sim foi uma experiência de vida brutal, assim, apesar de ter muita história de coisas que eu fiz no Brasil, assim, lá também foi muito forte. Desde não conseguia dormir de noite, acordei de manhã cedo, eram 5, 6 horas da manhã, veio um senhor lá dizendo, olha, eu preciso que faça um serviço de fazer assim, uma enxada, cortar árvore, fazer as coisas. Olha, eu nunca tinha peguei motosserra, fui para cortar árvore, montar galpão, foi isso. Daí lavei carro, trabalhei como lavador de prato, né? Lavei prato, assim. Depois comecei a preparar comidas. Fiz um curso de chefe, fui chefe de cozinha na Austrália. Que legal. E por último, assim, antes de eu vir embora, na verdade, eu só vim embora da Austrália por uma decisão política mesmo lá que aconteceu lá, eles deram uma cortada na imigração, mas eu tinha aí uma responsabilidade de chefe, aí tinha muitos chefes embaixo de mim que eu tinha que controlar, mesmo com pouco tempo de experiência nisso, né, que eu nunca tinha cozinhado, assim, né. Sim. Então, a Austrália me trouxe, assim, muita vontade de querer morar fora. Muita vontade de querer morar fora, pela essa experiência do meu tio.
mas também de poder viver um lugar que tu pudesse simplesmente caminhar, ninguém ia te tirar teu celular, tirar tua carteira, né? Tu não precisava dar aquela olhadinha se não tinha ninguém te seguindo, que infelizmente a gente sabe e todo mundo vive hoje isso lá no Brasil, né? Sim, infelizmente, né? E isso é uma questão que influenciou e definiu muito para a gente estar aqui hoje, principalmente uma vez que formou família, tem os pequenos e gostaria de poder trazer uma coisa diferente, né? Então, com 6 anos na Austrália, estava tudo certinho para pegar a minha cidadania australiana e viver o resto da vida na Austrália. Já estava tudo programado. Eu gosto bastante de fazer a programação, assim, né? Sim. Só que daí mudou o primeiro-ministro mudou, e ele, Austrália para os australianos. E nisso ele cancelou 1 milhão de aplicações. Caramba! E nesse cancelamento dessas aplicações, o que ocorreu? Eu tinha a opção de continuar trabalhando como chefe por pelo menos mais 5, 6 anos aonde eu já estava, que eles me davam um sponsor, que é tipo um contrato de trabalho direto com a empresa. Só que é assim, não é que a gente gosta, eu quero que as coisas sejam feitas todas para ontem, mas sabe quando aquele tempo daquele negócio passou? Aquilo ali foi uma experiência boa, trabalhei muitas 20, 30, 40, 60 horas sem descansar, porque eu trabalhava em 3 restaurantes, não era só um, né? Então, porque era dali que eu fomentava, ajudava a minha família no Brasil, pagava o INSS da minha mãe para ela poder se aposentar. Então, tudo isso foi uma organização assim que fez. Só que daí, com isso, o sonho, por exemplo, eu fiquei meio chateado. Daí voltei para o Brasil. E aí fui fazer outras coisas no Brasil, mas principalmente com essa questão de não conseguir a documentação. Sim. Poxa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou lá já tendo alguma noção de inglês ou sem conhecimento e conseguiu desenvolver o idioma? Como é que foi? Sabe que eu vou lhe dizer que o inglês, eu sempre tive na volta oportunidades de estudar, de praticar, de fazer, mas eu nunca fiz. É aquela história assim, isso aí, não, isso não precisa. E quando tu chega lá, que para ir fazer xixi, tu precisa pedir para alguém em inglês, tu não vai entender o português, né? Sabe que foi muito engraçado, porque eu procurei muito trabalho, e o primeiro foi esse negócio do desmatamento, que o cara pagou só a metade do valor, disse que ia vir no outro dia e não voltou. Só. Talvez seja até por não falar inglês nenhum. Depois, se passou ali uma semana, 2, eu comecei a lavar carro, que daí eu tive que aprender um pouco mais assim desse negócio. Mas onde realmente eu tive uma ajuda muito grande para aprender foi, primeiro, de eu ser muito self-study, assim, de estudar por mim. Eu gostava de ler em voz alta, para eu me acostumar com a minha voz em outra língua, porque a gente tem aquela questão assim, eu tenho que falar perfeita outra língua, né? Tem que ser perfeito. E eu, na verdade, não tinha medo de falar errado, e isso me ajudou. Mas quando eu cheguei nesse restaurante, que é o Jellyfish, hoje eu sei que o senhor que comprou vendeu, né? Porque somos amigos no Facebook. Quando eu cheguei lá, foi muito engraçado, porque ele falou para mim assim, eu não gosto de brasileiro não chega no horário, não trabalha, né? Diz que é meio vagabundo, assim, a palavra, e falta, então era assim, tudo de ruim, né? Tudo de ruim. Daí eu falei para ele, olha, então vamos fazer o seguinte, eu sou brasileiro, não posso negar isso, não falei tão perfeito português, falei meio índio, era a minha... Mas eu falei para ele assim, I work 1 week for free. Eu trabalho 1 semana de graça. Se tu não gostar, eu vou embora, não precisa me pagar. E foram 6 anos no mesmo lugar que eu nunca fui embora. Que legal, né? que legal. Então, e aí lá, por eu ter feito essa opção forte, assim, de não ficar só com brasileiros, que brasileiro existe muitos em todos os lugares. Né? Em todos os lugares existem muitos brasileiros. Sim. E de eu não querer ficar só com brasileiro, isso me impulsionou muito a aprender. Muito. Sim. Tirando desses amigos, assim, quem ficou mais tempo fui eu, e obviamente que eu consegui desenvolver melhor o inglês, né, e tudo, e até para poder aplicar para o visto, primeiramente de permanente e depois para residência, tu passa por um teste, que é o teste IELTS, né, que ontem eu fui muito bem. O que me faltou mesmo foi a escrita, mas eu fiz só o necessário, que era ali, tinha que tirar pelo menos 6, né, que o IELTS é de 0 a 9, né, então eu tirei 6,
Mas daí na conversação, na audição, na leitura, daí já foi 7, 7,5, 8. Então isso já estava muito mais, por quê? Porque me dediquei para isso. E o convívio, sim. Hoje a segunda língua, se tu está num lugar que tu é obrigado a falar para qualquer coisa, não tem como não aprender, tu é obrigado a aprender. Você sentiu com quanto tempo, mais ou menos, assim, que começou a entrar na corrente sanguínea, assim, o idioma? Olha, eu nem consigo te precisar, mas eu acho que foi depois de um ano e meio, assim, que ficou melhor, assim. Até porque, como eu comecei a ter mais cargo onde eu estava trabalhando, eu comecei lavando louça, 3 meses eu estava preparando, depois já me colocaram para a cozinha, e, tipo assim, num ano eu já estava fazendo curso de chefe. Então, eu tinha que saber melhor para poder delegar, porque me colocaram meio coordenando, assim, eu era sous-chefe, né? Tem o head chef, que é o chefe principal, e aí tinha eu abaixo, que era o cara que fazia a minha coordenação, desde compra, equipe, coisa e tal. Então eu tinha que falar, senão os caras diziam, o que esse cara aí me fala inglês? Conversava com mais pessoas, perfeito. Cara, muito legal essa experiência. Eu falo para as pessoas, sempre, Johnny, sempre. Por mim, todas as pessoas tinham que imigrar por algum tempo da vida delas. Que seja mudança de estado, tá? Eu sou do Rio, fui para São Paulo. Essa, inclusive, eu falo para as pessoas que essa, para mim, foi mais dolorosa do que ir para Portugal. É curioso, porque foi o cortar do cordão umbilical, foi um desafio, foi, sabe, chegar numa cidade gigantesca sem ninguém, né, praticamente. Então, eu falo, olha, algum momento da tua vida, se possível, tenha esse plano, porque ajuda a mudar a tua mentalidade, tua visão de mundo, teu pensamento. É uma ruptura que faz muito bem, né? Ao meu ver, pelo menos, faz muito bem. E agora me diz uma coisa, você falou que fez a cidadania, acho que é italiana e alemã, mas por que você escolheu Portugal? Qual foi a decisão ali, tendo a cidadania, e você falou, quer saber, eu vou para Portugal. Qual foi a chave aí que virou nesse sentido? Assim, então, deixa eu falar um pouquinho. Eu tenho a descendência alemã e italiana, né? Por parte de vô e vó, é o Nonemacher e o Keke, que não está no meu nome, mas é o italiano, o Keke, e o alemão, o Nonemacher. Assim, como eu tive muita dificuldade na parte documental na Austrália, uma das coisas, assim, foi que, se eu tenho a possibilidade de ter a cidadania, e fiz em parceria isso com o tio, que, na verdade, ele fez 80%, 75% de todo o processo, documentação e tudo que foi. O alemão nós não conseguimos, porque existe uma regrinha na Alemanha, no consulado alemão, na imigração alemã, que quando tu faz essa imigração, tu tem que te registrar no país de chegada. E o meu bisavô não fez. E o meu avô não fez, e a minha mãe não fez, e eu não fiz. Então, ali já morreu tudo lá no bisavô. Já ficou, né? Ficou ali. Mas a italiana, se tu comprova a sanguínea, é excelente. Então, demoraram 3 anos e meio até sair. Isso começou em 2015, esse processo. Metade de 2018 foi quando eu peguei o passaporte italiano em mãos. E aí, nisso, nós já estávamos casados, eu e a Natália, né? Nós já estávamos casados. E nasceu o Thomas. Ele tinha nasceu não, ela estava grávida do Thomas quando isso aconteceu, e aí começou a pesar mais esse papo. Onde é que eu quero criar, como é que eu quero fazer, como é que vai ser. E daí nós viemos para Portugal. A minha esposa nunca saiu de Portugal, do Brasil, ela nunca tinha saído, né? Então foi a primeira vez que ela saiu. Eu vou lhe dizer a verdade, quando tu tá sozinho é uma coisa, mas depois é all about team, é o time, né? Então, o time todo tem que estar feliz, né, Fábio? Se o time todo está feliz, está tudo certo. Então, nós viemos para Portugal. Não era, por exemplo, até assim, um lugar que eu queria muito vir, inicialmente. Mas quando ela disse assim, se for para morar fora, só se for no Porto. Não era nem Lisboa, tinha que ser no Porto, né? E aí eu disse para ela assim, pronto, então Porto será. Por quê? Escolheu bem. Porque ela também se sentia confortável e, ao mesmo tempo, assim... apesar de eu amar minha família, ser muito ligado à minha família, minha mãe, meu irmão, né, e vó e todos os demais, mas eu muito cedo saí de casa. Então, com 13 anos, eu já dei aquela cortada umbilical pesada, assim, que eu ia uma vez a cada mês, duas vezes a cada mês, visitar a minha mãe no interior. Então, aquilo ali já me desvinculou bastante dessa ligação direta com a família.
mas a minha esposa não. A minha esposa sempre foi muito ligada e é muito ligada, então esse processo tinha que ser um processo que nós sabíamos que não seria fácil, né? Não seria fácil porque é tudo novo. E para mim também é novo. Mas eu já sabia bem certinho o que eu queria, eu já vim bem focado, assim. E com ela sentindo a vontade, né? Assim, Portugal vale, tá certo. Então foi o Portugal, né? Legal. Hoje, por exemplo, assim, já estamos há 3 anos e meio aqui, né, Fábio? E ela já está mais acostumada, ela já se sente mais à vontade aqui. A gente até cogita, de repente, mudar de Portugal. Até porque Portugal é um país legal, é tranquilo, tem inúmeros benefícios para quem é cidadão brasileiro, porque existe o tratado, né, agora me fugiu o termo, o Fábio deve lembrar, o termo de bilateral, cooperação, né? Cooperação entre os países. Dos governos, né? Que tu é considerado cidadão português para muitas coisas, né? Então, isso é um facilitador para tu te acostumar também com o sistema Europa, né? Sim. Claro que não tem nada a ver com França, com Alemanha, com Espanha. Portugal é Portugal, é diferente, sim, né? Mas foi principalmente por causa disso. Eu vou dizer assim, que quem mandou, a esposa mandou, então a gente obedece, né? É isso aí. Muito bom. Fez uma excelente escolha, pode ter certeza disso. Com certeza. Johnny, a gente já está caminhando para o fim aqui do nosso bate-papo. Foi maravilhoso, sensacional mesmo. Tua história é fantástica. Parabéns por ela. Né? Desejo tudo de excelente para você, para sua família, para os seus filhos, em todos os seus sonhos, todos os seus projetos. E sempre estou aqui à disposição. Você tem meu contato pessoal. E vou abrir aqui esse espaço para você deixar um recado aqui para o pessoal. Passa também suas redes sociais para quem quiser te seguir, tirar alguma dúvida contigo sobre a questão do TVDE, sobre a questão da compra de imóveis. Fica à vontade, o espaço é seu. Tá bom. Então, Fábio, muito obrigado aí pela oportunidade de poder dividir um pouquinho da história e talvez poder ajudar, né? Porque tanto esse pequeno espaço que eu tenho, mas o grande espaço que o Fábio faz em trazer várias pessoas para cá e poder ser esse bate-papo, eu acho que isso aí só agrega as pessoas, né? Isso aí traz um crescimento de entendimento, até mesmo de realizar projetos e sonhos, né, que as pessoas têm, porque tu tendo alguém que possa te dar uma dica, um detalhe, uma informação, uma ajuda, né, em inúmeras coisas que eu acompanhei e fiz um estudo também do Fábio, desse projeto aí que tu tens aí já há 4 anos, né, Fábio? Desde que começou. Então, a gente sabe que isso é um caminho, né? Isso é um caminho difícil, não é fácil, e quanto mais cooperação a gente tem para esses negócios, mais à frente isso vai. Então, o meu muito obrigado também desejo para ti, para a tua equipe, para os teus projetos, né? A Vanessa, que foi quem me contatou inicialmente também, que tem aí muito sucesso nesse projeto de vocês, e sempre que possível eu me coloco à disposição para ajudar, ou até mesmo para nós conversarmos mais a fundo de detalhes que entenda e seja oportuno, né? Dentro do que hoje eu estou trabalhando, e para mim também é interessante poder ter acesso a diferentes oportunidades, negócios e entendimentos que vocês têm acesso por esse trabalho que fazem. Maravilha. O Johnny deixa aí o meu Instagram, que é o @johnny.nonemacher, né? Qualquer ajuda, informação, pode me chamar ali, eu fico à disposição mesmo, assim, e tenho gosto em ajudar dentro das pessoas que hoje trabalham comigo e já ajudei inúmeras a montar os negócios deles nessa linha, porque eu entendo que tudo que a gente pode ajudar o próximo, com certeza isso só tem a agregar. E esse agregar vai te agregar mais à frente em outras coisas. Então, o que eu sou uma pessoa que leio bastante a Bíblia, gosto muito assim dessa leitura e me faz muito bem. E na própria Bíblia fala que o que 2 fazem é melhor do que 1, né? Então, essa questão de equipe, assim, para mim, é muito interessante, e sempre ajudar o próximo, com certeza isso vai trazer grandes resultados para todo mundo. Obviamente, tem uma força, uma dedicação, que a gente sabe que nada cai do céu, né? Ele é um caminhozinho que vai, dia a dia, a gente vai crescendo e vai desenvolvendo. Mas seria isso, então, Fábio. Maravilha, Johnny, maravilha. Mais uma vez, desejo tudo de excelente para você, sucesso, e com certeza em breve a gente vai estar junto aí para tomar um café. E claro, tá mais do que convidado para um próximo episódio,
para contar aí mais histórias que estão por vir aí na sua vida e da sua família. Tá bom, meu amigo? É o que queremos, né? Todos temos muitas histórias para dividir e poder partilhar, né? É isso, com certeza. Muito bem, então, Fábio. Bom, maravilha. Para você, então, que assistiu aqui esse episódio até o final, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, porque a história do Johnny é fantástica e muitas dúvidas importantes que você tem, ou que pode ter, foram tiradas nesse episódio. Então, encaminha aí ao máximo, segue as nossas redes sociais também e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, Johnny. Obrigado. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.